Olá, povo brasileiro! Hoje eu estou aqui para falar em poucas palavras o que faz um vereador. O vereador, ele é o poder legislativo na cidade, no município. É o equivalente aos senadores, deputados federais e deputados estaduais. Eles têm a mesma função que esses outros cargos, só que no âmbito municipal, um território menor. O vereador representa os interesses da população perante o poder público. Ele regula assuntos importantes para a vida em sociedade por meio das leis escritas, seguindo os princípios do direito romano. Ele cria, extingue ou emenda leis da maneira que ele julgar que seja mais adequada para o interesse público. Quais são as leis trabalhadas pelo vereador? São essas duas leis aqui, ó. A lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara Municipal. Essas são as leis que está dentro do poder do vereador de criar, adequar, modificar, extinguir ou emendar, né, essas leis. As leis criadas pelos vereadores têm efeitos exclusivos para os municípios a que eles pertencem. Não adianta um vereador prometer que vai mudar as leis que não são do próprio município. Por exemplo, mudar a lei do município vizinho, ou prometer alguma mudança nas leis do governo do estado, ou leis federais, nada disso. O vereador não tem poder de mudar lei estadual, nem lei federal e nem lei de outros municípios. Um vereador só tem poder dentro do município para que ele foi eleito. Ele não tem competência de tratar de assuntos das cidades vizinhas, de um estado inteiro ou mesmo do Brasil inteiro. Quais são os assuntos tratados por um vereador em lei? O que ele pode fazer a lei que ele pode fazer? Ele pode fazer criação, extinção ou mudança nos impostos municipais. Um vereador pode criar bairros, distritos e subdistritos dentro do município. Um vereador pode estabelecer o perímetro urbano, fazer diferenciação, qual bairro vai ser para construir casa, qual bairro vai ser área rural, qual bairro vai ser industrial. É isso que o vereador decide. O vereador decide que áreas da cidade que vai ser usado pelas indústrias, para o povo trabalhar. Um vereador, ele pode sugerir nomes de ruas e avenidas. Ele pode aprovar o orçamento municipal. Ele pode elaborar, deliberar e votar o plano diretor municipal. Ele pode aprovar o plano municipal de educação. Ele pode estabelecer regras de zoneamento, uso e ocupação do solo dentro do território da sua cidade, dentro das fronteiras da sua cidade. O vereador pode tombar prédios e monumentos
como patrimônio histórico para proteger. O vereador não pode criar leis que choquem com as leis dos estados, da União ou com a Constituição Federal. Não pode ir contra a Constituição Federal. Não pode ir contra leis maiores, superiores. É dever do vereador fiscalizar o prefeito. E como é que um vereador fiscaliza o prefeito? Fiscalizando as contas da prefeitura para inibir o superfaturamento e os atrasos na execução das obras. Ele pode fiscalizar os atos do poder executivo e da administração indireta, visitando órgãos municipais e prédios públicos. O vereador pode fazer questionamentos por escrito ao prefeito, e o prefeito é obrigado a responder no prazo de 30 dias. Um vereador pode criar uma CPI para fiscalizar o prefeito. O vereador pode realizar o controle externo das contas públicas com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado ou do município. Quais os direitos um vereador possui? Um vereador possui imunidade parlamentar para expressar suas opiniões livremente, sem sofrer ameaças judiciais, evitando que a sua capacidade de exercer suas funções seja limitada. Então, a proteção da imunidade parlamentar está na forma do parlamentar se expressar, de falar, e não na capacidade de ser julgado, investigado, cometer crimes. O vereador não pode cometer crimes. Se cometer crime, pode ser punido, pode ser julgado, pode ser investigado. A imunidade parlamentar é para expressar opiniões. Um vereador pode expressar a opinião sobre qualquer assunto na hora que ele quiser. E aí, o vereador também não pode fazer uso da imunidade parlamentar para fazer apologia a crimes. O vereador, quando ele vai falar publicamente nas redes sociais, na televisão, no rádio, ou até mesmo na tribuna da Câmara Municipal, ele não pode fazer apologia a crimes ou a criminosos. O vereador, ele tem que falar a opinião que ele tem dos fatos, dos acontecimentos locais, das notícias locais. Ele pode falar, dar opinião sobre um monte de assunto. Qualquer assunto que ele quiser falar, pode falar. Mas o assunto que é proibido para um vereador e que a imunidade parlamentar não cobre isso, é fazer apologia a crimes ou a criminosos. O vereador tem direito à renúncia. Se o vereador achar que não tem capacidade de governar, ele pode pedir a renúncia na hora que ele quiser. Ele pode renunciar ao cargo de vereador na hora que ele quiser. Um vereador tem direito de exercer a profissão desde que não prejudique as atividades de vereador. Então, qualquer profissão que um vereador tenha,
Ele pode ser médico, pode ser policial, pode ser radialista, pode ser artista, pode ser funcionário público. Ele pode continuar na profissão dele, se for a vontade dele, desde que não atrapalhe a função de vereador. Se o trabalho que um vereador eleito exerce, ele tiver o mesmo horário das reuniões da Câmara Municipal ou do horário de atendimento ao público, nas salas de atendimento ao público, né? E isso aí ele pode continuar, mas se atrapalhar, aí não pode. Aí tem que ser somente a função de vereador. E o vereador pode pedir licença do trabalho dele, da profissão dele, enquanto for vereador, para exercer a função de vereador. Olha lá. O vereador tem direito à remuneração, a salário. Todo trabalhador é digno do seu salário. E o vereador também é um trabalhador, é um funcionário público, ele trabalha para o público, para o povo. E então ele também tem que receber um salário, principalmente os que não podem exercer a profissão ao mesmo tempo que é vereador. Se a pessoa tiver que se afastar da sua profissão, do seu trabalho, para exercer exclusivamente a função de vereador, ele tem que manter as despesas da casa dele. Como é que ele vai manter se ele não pode trabalhar? Ele tem que ficar atendendo o público na Câmara Municipal, ele tem que participar das reuniões, das sessões legislativas. E isso vai atrapalhar, né, a profissão. Então, ele tem que pedir licença da profissão. Pedindo licença, ele não recebe o salário da profissão dele, mas vai ter que receber um salário do povo. O povo vai pagar o salário dele para ele ser exclusivamente vereador. Olha lá. O que um vereador, um candidato a vereador nunca deve prometer na campanha eleitoral? Um candidato a vereador nunca deve prometer terminar uma obra pública, terminar uma obra na rua, na escola, num posto de saúde ou qualquer outra obra pública. O vereador não pode prometer isso. O vereador não pode prometer melhorar a coleta de lixo. Ele não pode prometer implantar uma escola de tempo integral. Ele não pode prometer aumentar o número de vagas em escolas e creches na rede pública municipal, a rede de ensino público municipal. Ele não pode prometer criar centros de arte e cultura. E não pode prometer reforçar o policiamento em ruas e bairros. Tudo isso não está dentro das funções de vereador. Isso é função do executivo, é função do prefeito, não está na função do vereador. Então o vereador não pode prometer essas coisas aqui. Se você vê alguém prometendo essas coisas, está mentindo. Ele não sabe. Muita gente promete coisas que não sabem, né? Porque tem gente que não estuda antes. Principalmente quem entrou recente para a política, né?
não sabe qual é a função de vereador. Tem gente que às vezes nunca entrou dentro da Câmara Municipal, nunca assistiu uma sessão legislativa dos vereadores, né? Nunca conversou com um funcionário da Câmara Municipal. Tem muita gente que é assim. Então, por desconhecer essas coisas, né, quando se candidata a primeira vez, começa a fazer promessas que não são da competência dele. Então, se você vê esse tipo de promessa, alguém que é candidato a vereador ou pré-candidato a vereador prometendo terminar uma obra pública, melhorar a coleta de lixo, implantar a escola de tempo integral, aumentar o número de vagas em escolas e creches, criar centros de arte e cultura e reforçar o policiamento em ruas e bairros, essa pessoa ou está desinformada ou está mentindo para você, está tentando te enganar. Então, assim, o vereador ele faz atendimento ao público, né, para conversar o público, com o povo, com a pessoa, né, que vai lá, né, para ver o que pode ajudar. Muitas das ajudas que o vereador faz é de âmbito particular. É o próprio vereador que tira do próprio dinheiro dele para ajudar o povo. Ou então do próprio conhecimento, que ele conhece pessoas influentes. Né? Ah, eu conheço fulano que pode te ajudar. Vai lá, pega o meu cartão aqui, ó. Fala aqui, eu mandei. Aí o vereador fala assim, ó, eu mandei. E assina o cartão, fala assim, ó, indico fulano de tal para ser atendida, ajude no que puder. Então, essa indicação do vereador, uma carta de recomendação para emprego, isso o vereador pode fazer. Pode fazer assim, ó, recomendo o cidadão tal, que ele veio procurar emprego, recomendo o emprego na função tal, que ele sabe trabalhar nessa função. Eu conheço ele e ele sabe trabalhar nessa função, eu recomendo ele. Então, a carta de recomendação, o vereador pode fazer a carta de recomendação em âmbito particular, né? Dentro do escritório, né? Dentro da sala de atendimento público, né? Mas no caráter das leis, a ajuda que ele pode fazer é dentro da lei orgânica e do regimento interno da Câmara Municipal. A lei orgânica do município é a lei que rege a cidade. E o regimento interno da Câmara Municipal é o que rege a Câmara Municipal. As funções do poder legislativo dentro da cidade. Bem, então é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção.